mundo cheio de incertezas e tantos perigos visíveis e invisíveis de todos os tipos, é reconfortante saber que Deus promete proteger seus filhos. A vida não é um parque de diversões, mas sim um campo de batalha. No entanto, devemos sempre ter em mente a garantia divina que Deus nos deu de que Ele está nos observando e nos protegendo o tempo todo. O que você precisa saber, antes de tudo, é que tudo que é valioso é protegido, mesmo que você acredite ou não. Você é valioso para Deus. Você pode rejeitar essa verdade, mas isso não nega o fato de que você é precioso para Deus. E por essa mesma razão, enquanto você está na terra, Deus tomou medidas para garantir a sua proteção. Essas são as 6 maneiras diferentes pelas quais Deus o protege como seu filho. Primeiro, Deus o protege por meio de sua vigilância constante. Nada nesta terra acontece fora do campo de visão de Deus. Na realidade, nada acontece neste universo fora de seu campo de visão. Segundo Crônicas 16, versículo 9 diz: Porque os olhos do Senhor percorrem toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujos corações são leais para com Ele. Como isso faz você se sentir ao saber que Deus está observando você? Isso o faz se sentir assustado e nervoso pelo fato de que Deus está observando você? Ou isso lhe dá um nível adicional de paz? Como isso faz você se sentir ao saber que você está sob a constante observação de um Deus amoroso que só deseja o seu melhor? Então, deixe-me fazer a pergunta novamente. Como isso faz você se sentir ao saber que Deus está cuidando de você? Isso o deixa nervoso e com medo ou lhe dá um nível adicional de paz? Acho que isso se resume à sua percepção de Deus. Se você vê Deus como um tirano cósmico que está à procura de suas falhas para poder esmagá-lo com sua mão forte, então sim, você ficaria nervoso e com medo. Mas se sua percepção de Deus é a de um Deus amoroso, que enviou seu único filho para morrer pelos seus pecados e transgressões, porque ele sabia que você nunca conseguiria superar a barreira do pecado, então você terá paz ao saber que Deus está cuidando de você. Mesmo se seus inimigos estiverem tramando contra você, Deus está do seu lado para garantir que o plano deles fracasse. Salmos 23, versículo 5, que diz que Deus preparará uma mesa para você na presença de seus inimigos. Mude sua percepção de Deus. Deus não está contra você, Ele está a seu favor. Romanos 8, versículo 31, diz: Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mude sua percepção de Deus. Deus não está atrás de você. Acredite em mim. Se Deus estivesse atrás de você, Ele já teria pego você há anos. Deus está do seu lado. Sinto muito por repetir essa afirmação, mas ela precisa penetrar no seu espírito. Deus está do seu lado e Ele está cuidando de você. Em segundo lugar, no arsenal de proteção de Deus, Ele tem um número inumerável de anjos à sua disposição, prontos para serem enviados em sua defesa. Na Bíblia, há inúmeras narrativas que retratam essa proteção. Um exemplo perfeito disso é visto em 2 Reis 6, versículo 17, quando Eliseu orou: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que ele veja. Então o Senhor abriu os olhos do servo, e ele viu que os montes estavam cheios de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Nessa situação, Eliseu e seu servo Geazi estavam cercados por um exército de homens, e Geazi estava apavorado, sem saber do grande exército do Senhor que os cercava. Foi somente após a oração de Eliseu que ele viu o vasto exército do céu ao seu redor. Essa mesma proteção pertence a nós hoje. Você literalmente tem um exército de anjos cuidando de você. Então, da próxima vez que as coisas estiverem difíceis, quando você estiver com medo, lembre-se de que um exército de anjos está cuidando de você,
pronto para vir em seu socorro em qualquer situação em que você se encontre. Mesmo nos dias de hoje, existem tantos testemunhos pessoais de filhos de Deus sobre escapadas milagrosas, por meios angelicais que desafiam toda a razão e explicação humana. Salmos 91, versículo 11 diz: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Você não precisa viver uma vida cheia de medo e limitações. Acredite que Deus o ama e que seus anjos o acompanham dia a dia e estão lá para cuidar de você. A terceira e quarta maneiras como Deus nos protege é construindo cercas de proteção ao redor de seu povo, como vemos no livro de Jó. O diabo não podia fazer nada para prejudicar Jó, porque havia um cerco de proteção ao seu redor. Portanto, podemos concluir que Deus coloca um cerco de proteção ao redor de seus santos para que o inimigo não possa alcançá-los. Assim como em Salmo 125, versículo 2, que diz: assim como estão os montes ao redor de Jerusalém, assim o Senhor está ao redor do seu povo desde agora e para sempre. Você está cercado, nunca duvide disso. Você está cercado por um cerco de proteção na Bíblia. Isso é uma declaração de fatos, não de opinião, mas de fato. Se olharmos mais de perto a história de Jó, podemos aprender 3 grandes verdades da declaração do diabo em Jó 1, versículo 10. Porventura, não o cercaste com sebe, a ele e a sua casa, e a tudo quanto tem. A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado se tem multiplicado na terra. Aprendemos o seguinte: primeiro, Deus tinha um cerco ao seu redor pessoalmente. Portanto, Deus tem um cerco ao seu redor como indivíduo. Em segundo lugar, aprendemos que Deus tinha um cerco de proteção ao redor da família de Jó. Portanto, Deus tem um cerco de proteção ao redor da sua família. Terceiro, aprendemos que Deus tinha um cerco de proteção ao redor das finanças de Jó, de sua propriedade e de todos os seus empreendimentos. Portanto, Deus tem um cerco de proteção ao redor de suas finanças, suas propriedades e todos os seus empreendimentos. Podemos viver com o conforto e a paz de saber que essa mesma proteção que estava sobre Jó está sobre nós. Não podemos ver esses cercos de proteção ao nosso redor, mas eles estão lá. Deus não deixa seus filhos expostos, porque sabemos que o inimigo vem apenas para roubar, matar e destruir. Se o cerco de proteção de Deus não estivesse sobre nós, o inimigo já teria feito essas 3 coisas conosco. Graças a Deus pelo cerco de proteção dele. A quinta maneira como Deus nos protege é através do Espírito Santo. A Bíblia nos ensina que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Portanto, quando o Espírito Santo nos guia como seus filhos, ele nos orienta a estar nos lugares certos no momento certo, fazendo as coisas certas no momento certo. Portanto, nossa proteção está na orientação do Espírito Santo. Acredito sinceramente que, em algum momento de nossas vidas, todos nós experimentamos uma voz interior nos dizendo para não ir a algum lugar. E sem sabermos, essa era a orientação do Espírito Santo nos guiando. Se você pensar em sua vida, houve momentos em que você sentiu que era apenas um sentimento estranho, dizendo para não ir a algum lugar, fazer algo ou não fazer algo, mas você não conseguia entender o motivo. Na realidade, era o Espírito Santo nos guiando. O Espírito Santo nos orienta e nos protege de mais maneiras do que podemos imaginar. Acredito genuinamente que se pudéssemos ver todas as vezes em que o Espírito Santo nos protegeu, nos guiou para longe de tantas situações ruins, não quereríamos sair de casa. Portanto, devemos orar ao Senhor para nos dar a graça de ouvir e entender e, o mais importante, obedecer ao Espírito Santo quando Ele nos guiar. A sexta maneira como Deus o protege é através do sangue de Jesus. O sangue de Jesus
É a única maneira de receber a redenção e ser poupado da ira de Deus. Você é purificado, justificado e perdoado pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus possui poder e autoridade, tem a capacidade de comandar e controlar, porque é supremo. Você vê, você pode ler toda a Bíblia, orar 50 vezes por dia, 7 dias por semana, mas sem o sangue de Jesus não há poder. Sem a aplicação do sangue de Jesus não há autoridade. Sem o poder do sangue de Jesus, você não pode se defender contra o inimigo. Apocalipse 12, versículo 11 diz: Eles, pois, o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Eles vencerão. Como eles vencerão? Pelo sangue do Cordeiro. Jesus já venceu a batalha, já superou tudo o que pode vir ao seu encontro. No Calvário, ele pagou por tudo, não por parte, mas por tudo. O que diz Evangelho de João 16, versículo 33? Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Você vê, o sangue do Cordeiro é um segredo cristão de vitória. Mas você precisa aplicá-lo. Você precisa aplicar o sangue de Jesus em sua vida. Ninguém pode fazer isso por você. É sua obrigação, responsabilidade e dever aplicar o sangue de Jesus em sua própria vida. Agora, não estou falando sobre aplicar o sangue de Jesus fisicamente, mas espiritualmente. Em Êxodo, os filhos de Israel foram instruídos a aplicar o sangue nas ombreiras de suas portas, para que quando a praga viesse, ela passasse por cima deles e não os tocasse. E é isso que você precisa fazer. Devemos aplicar o sangue de Jesus para que qualquer coisa que venha nos prejudicar passe por cima de nós. Porque quando vê o sangue de Jesus, seja o que for, saberá que somos filhos de Deus e nos deixará em paz. Há poder no sangue de Jesus, e só você pode aplicá-lo em sua vida, em sua casa. Falei apenas sobre 6 maneiras diferentes como Deus nos protege, mas Deus tem um número infinito de maneiras de nos proteger. Acredite na proteção do Senhor sobre a sua vida e a vida de sua família. E lembre-se, você nunca está sozinho. Deus está sempre com você.